Tomando o seu assento, pegue sua Bíblia e abra ela em Efésios, capítulo 1. Hoje nós vamos compartilhar sobre dois assuntos específicos. Um é sobre identidade, o qual eu vou estar falando, e o João vai estar falando em seguida sobre propósito. Eu creio que isso vai destravar muitas coisas na minha e na sua vida, porque são coisas primordiais para que nós possamos cumprir tudo aquilo que o Pai nos chamou para cumprir. Amém? Se você não trouxe Bíblia, cola do lado de alguém que trouxe, para você acompanhar a nossa leitura. Amém? Antes de nós iniciarmos então a leitura, eu quero perguntar para vocês o que é identidade. Felipe, identidade é o documento que está na minha carteira, que tem uma foto. Identidade é a minha CNH, eu me identifico com ela. Remova isso. O que a gente está falando hoje é sobre um reino eterno. São coisas espirituais. E segundo esse reino, o que é identidade? Nós temos que saber isso. Nós temos que saber isso. Identidade, se a gente for pesquisar no sentido normal, diz o seguinte: é um conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa por meio das quais é possível individualizá-las. É um conjunto de características que testificam, que mostram uma pessoa. Amém? A pergunta mais difícil dessa noite, ou dessa tarde, para que serve a identidade? Olha só que resposta difícil. Para se identificar. Simples. E essa parte da identificação é algo que todos os dias, por onde nós passamos, ela está ligada a nós. Deixa eu dar um exemplo simples. Eu sou promotor de vendas. Hoje a empresa que eu trabalho, ela é multimarcas, eu atendo muitas marcas, então eu cuido só de uma loja. Quando eu fui entrar nessa loja, eu me identifiquei, então eu tive acesso a todas as coisas necessárias. Mas antigamente eu trabalhava com outra empresa, e essa outra empresa, ela trabalhava com um produto específico. E por isso eu era roteirista, não de filme, mas de lojas. Eu atendia 3 lojas ao dia. Certa vez o meu supervisor pediu para mim cobrir as férias de outra pessoa. E eu não estava com o meu documento. E quando eu fui me apresentar na loja dessa outra pessoa, pediram para mim a sua identidade. E eu falei para ele, 6.619.545. Ele falou, não, um documento com foto. Eu falei, não, mas eu sei o número, eu quero o CPF. Não, eu quero um documento que prove que você é o que você está dizendo. Resumindo, eu não pude entrar na loja aquele dia. Porque mais do que eu falar quem eu sou, é eu ser de fato e mostrar para as pessoas quem eu sou. As pessoas não estão interessadas mais em ouvir nós. O que elas gostam é de olhar para nós. Seja no Instagram, no Stories do WhatsApp, no Facebook. E a questão é, de que forma eu tenho me identificado? De que forma eu tenho me apresentado, seja na escola, na faculdade, no cursinho, na igreja, com os familiares, com os amigos? Qual tem sido a minha identificação diante deles? Tem uma frase que Charles Spurgeon dizia, que é bastante conhecida: pregue o tempo todo e, se necessário, use palavras. O que ele está dizendo com isso? A tua maneira de viver é quem mostra quem você é. Mas isso não é novidade, porque Paulo também disse isso. Vós sois as cartas vivas. A carta ela é lida com os olhos. Tem outra maneira de ler uma carta sem ser com os olhos? Então o que nós fazemos pode ser no mais fundo do profundo mar, tem alguém vendo. Pode ser quando acabar a luz, estiver tudo escuro.
tem alguém vendo. Isso você pode ter certeza. E a pergunta é, como eu tenho me identificado? Amém? Alguns talvez, ao fazer essa pergunta, como eu tenho me identificado, ao invés de adquirirem uma resposta, adquirem outra pergunta, que é, qual é a minha identidade? Porque para eu me identificar como alguém, eu tenho que saber a minha identidade. E isso é muito importante para os dias de hoje. Quem esteve aqui no sábado passado? Eu não, desculpa, gente. Mas teve uma roda de conversa a respeito de suicídio, depressão, ansiedade, entre outras coisas. Hoje, no mês de setembro, levantamos uma bandeira, a bandeira amarela, que diz respeito a essas coisas que têm se passado. E por que que hoje o número de suicídios tem crescido absurdamente? Porque semana passada, uma médica com menos de 40 anos, do 11º andar. O porquê um pastor com apenas 30 anos de uma mega igreja se mata, deixando uma esposa e 2 filhos. E isso demonstra uma geração que não sabe a sua identidade, não sabe como se identificar. E por isso eles não têm um propósito. E por isso eles não têm um destino. E isso é trágico. Você abriu aí em Efésios 1? Amém ou não amém? Efésios 1:4 diz o seguinte: conforme Ele nos escolheu, Ele quem? Deus. Nele, antes da fundação do mundo, nele quem? Em Cristo, que devemos ser santos e sem culpas diante dele em amor. Santo, uma característica. Lembra o que eu falei no início sobre identidade? Conjunto de características que distingue uma pessoa. Vai vendo, pega a visão. 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade. Sabe o que esse versículo quer dizer? Que o Senhor, antes da fundação do mundo, Ele te escolheu em uma pessoa, em Cristo, para ser santo, inculpável. Nós, por nós mesmos, não conseguimos ser santo e nem culpável. Todo dia tem alguma prescrição de culpa nossa, por um ato que nós fazemos. Por isso Ele nos escolheu em Cristo, porque Cristo tem a característica do Pai. Ele é santo e inculpável. E nos predestinou para sermos filhos. Filhos. E na parte B diz, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade. Complacência dá para colocar prazer, conforme o prazer da sua vontade. Então o Senhor nos escolhe em Cristo, para que nós possamos trazer as características do Pai, para que através de Cristo nós possamos ser filhos. Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, qual é a sua identidade? Ela te respondeu ou ela só te perguntou? Então agora responde para ela, a sua identidade está em Cristo. E você é filho de Deus. E você não é filho de Deus porque você escolheu. Foi porque Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Porque se dependesse de nós para escolhermos Deus como nosso Pai, nós não escolheríamos. Porque Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Mesmo vendo todos os sinais, todas as maravilhas, todos os prodígios, rejeitaram. Amém?
Então grave isso. Eu fui escolhido em Cristo. E a minha identidade está nele. Fora dele eu não tenho identidade. Eu sou um Walking Dead, eu sou um zumbi. Amém? Fora dele eu não tenho um destino certo. Fora dele eu não tenho um propósito exato. Fora dele não há vida. Não há vida. Ele deixou bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem vida fora de Cristo. A verdadeira vida, a vida eterna. Nós temos um tempo limitado nesse corpo. E se não estamos nele, quando o tempo acabar, se foi a vida. Quantos entendem isso? Alguns entendem, amém? Predestinou, eu dei uma pesquisada no tio Google, e diz finalidade determinante de destino. Predestinação é finalidade determinante de destino. Isso quer dizer que no verso 5, quando ele diz que nos predestinou, ele determinou um destino para nós. E qual é esse destino? Ah, Felipe, é o céu. Não, não é o céu. Esse destino, segundo o versículo que nós lemos, é o destino de ser filhos. Porque primeiro nós somos concebidos nesse corpo carnal, sim ou não? Se a minha mãe e meu pai não tivessem o ato do amor, eu não ia ser gerado na barriga da minha mãe, não teria nascido e não estaria aqui. Então ele determinou um destino. Nós nascemos no corpo carnal e já tem um destino determinado para nós, que é ser filho de Deus. Então, quando nós aceitamos, quando nós recebemos a Jesus Cristo, então essa velha identidade, com tempo limitado, que é a nossa natureza carnal, ela é jogada fora, então nós adquirimos a verdadeira identidade. Não é uma nova identidade, é a verdadeira identidade, porque ela já existia em Cristo. Amém? Nós não estamos indo com destinação para um lugar, nós não vamos alcançar um lugar, nós estamos voltando para o lugar de onde nós saímos. Você tem que entender isso, isso tem a ver com o reino eterno. Não podemos andar desapercebidos em relação a essas coisas, senão não vamos ser exatos para essa geração. Amém? Abra lá em 1 João. Ou melhor, abra no Evangelho de João. Capítulo 1. Capítulo 1, verso 12, diz assim: mas os muitos que o receberam, a eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Só para testificar o que eu falei anteriormente. Então todos aqueles que o receberam, que o creram, nasceram de novo. Esses são filhos de Deus. Não nascido da natureza carnal, mas nascido da vontade de Deus. Amém? Um outro fator sobre nossa identidade, sobre a convicção que nós temos que ter da nossa identidade, é que se nós não soubermos, se nós não formos convictos nela, nós não vamos concluir o propósito, mesmo o Senhor nos dando um propósito. Paulo, ele entendeu a respeito da identidade dele, e ele era convicto nessa identidade. E por isso, a partir do momento que ele tem esta nova identidade, que ele entende ela, ele conclui tudo que o Pai colocou diante dele. Gálatas 2:20,
Abram lá. Felipe, aonde fica Gálatas? Fica na Bíblia. Amém? E Paulo então escreve essa carta aos Gálatas, mostrando aí a convicção na identidade dele. Gálatas 2:20 diz assim: estou crucificado com Cristo, não obstante vivo eu porém, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela vida do Filho de Deus, que me amou e entregou a si mesmo por mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo no Filho de Deus. Isso é certeza, é convicção. Amém? Imagina que hoje o teu problema é financeiro. E você é um órfão que nunca conheceu seu pai. E você começa a buscar conhecer esse pai. E você consegue um nome. E você vai atrás. Então você acha uma certidão. E você vê que de fato você é filho daquele homem. E quando você começa a pesquisar sobre aquele homem, você descobre que aquele homem é o homem mais rico do mundo. Além da sensação de você ter encontrado o seu pai, você vai ter uma sensação do quê? O meu problema financeiro está resolvido. Imagine que o seu problema seja uma doença, seja ela físico, emocional, na alma, e você é órfão e você não sabe quem é o teu pai. E você faz todo esse processo e descobre que o teu pai é médico, é psicólogo, realiza milagres. Logo você tem a sensação, os meus problemas vão ser resolvidos. Por mais que eu não tenha dinheiro, ele é meu pai, ele vai me dar de graça. E hoje os nossos jovens, os nossos adolescentes e até mesmo os mais velhos têm se matado porque não sabem quem é o seu pai. E isso tem a ver com identidade. Afinal de contas, na nossa identidade, na parte de filiação, consta o nome do nosso pai. E hoje, quando nós não temos convicção dessa identidade, nós não temos convicção de quem é o pai. Então, quando começa a tremer as coisas aqui fora, a gente recorre a todas as pessoas, menos ao pai. A gente recorre em uma frase no Facebook, a gente recorre em uma frase no Stories, a gente recorre aos amigos de serviço, mas em nenhum momento a gente vai ao pai. E qual é o pai que não quer resolver o problema do seu filho? Tem pai que às vezes não quer ser invasivo, né? Não, agora ele vai se virar sozinho. Uma observação: não podemos entender a paternidade de Deus com a paternidade dessa terra. Não tem nada a ver. Porque a paternidade de Deus é muito maior, é muito mais completa do que a paternidade dessa terra. O nosso pai pode ter errado conosco, mas Deus nunca errou. Ele pode falhar em alguma coisa, mas Deus nunca falhou. Hoje pessoas têm dificuldade de se relacionar com Deus como pai, porque talvez tiveram problema com os pais carnais, porque o pai abandonou, deixou a mãe quando era pequeno. Então elas têm dificuldade de se relacionar como Deus Pai. Ela se relaciona como Deus Senhor. E às vezes quando comete um pecado, ao invés de ela ir para o pai e abraçar o pai, ela, não, o Senhor vai me matar porque eu errei, não era para mim ter feito isso. Daí elas se desviam, elas saem, elas não aparecem mais. E nós, por não entendermos, às vezes julga, saiu porque não estava firme. Não, ela saiu porque ela não conhecia o pai, não conhecia a sua identidade de filho. Essa convicção nos gera a paternidade de Deus em relação a ser nosso pai.
Amém? Tudo o que nós passamos, a primeira pessoa que tem que ser recorrida é Deus, nosso Pai. Ele mesmo disse: vocês, mesmo os vossos pais sendo maus, sabem dar coisas boas, imagina eu, o Pai Celestial, Ele não vai dar coisas melhores, orientações melhores, conselhos melhores. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 4. Diz assim, Mateus capítulo 4. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Quando veio a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. O diabo não foi tentar Jesus com pão. O diabo não foi tentar Jesus com pão. Entenda, muitas coisas que o diabo coloca diante de nós são boas, sim ou não? Sim ou não? Festas, prazeres lá fora, se não fosse bom não teria tanta gente correndo atrás. Tem coisas que ele coloca diante de nós que são boas, mas a intenção dele por trás daquilo que é ruim. A tentação do diabo com Jesus não foi nos pães. Você acha que Jesus, sabendo da sua identidade como filho, se realmente ele precisasse, o Pai não transformaria a pedra em pão? Para você entender um pouco o que eu estou falando, Mateus mesmo, capítulo 3, verso 16, diz assim: e Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Verso 17, e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Entenda, Jesus ele se batiza, ele sai das águas, os céus se abrem, vem o Espírito Santo em forma da pomba, e há uma grande voz que diz: este é o meu filho amado. Logo em seguida, vem a parte que ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E antes do diabo falar sobre os pães, sobre ele se jogar, o que o diabo dizia? Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, transforma a pedra em pão. E anteriormente, ele ouviu uma voz vinda do céu: este é o meu filho amado. A tentação do diabo não foi em relação aos pães, foi em relação à identidade dele. Porque o diabo sabe que se ele conseguir colocar dúvida em quem você é em Cristo, tudo desmorona. Batata. Se ele conseguir colocar dúvida a respeito disso, ele consegue fazer você cair naquilo que você não queria cair. Consegue entender um pouco isso? O diabo vai colocar coisas boas,
mas a intenção por trás daquilo é muito ruim. E nós não podemos ser confundidos com isso. Amém? E Jesus passou pelo deserto, passou a tentação. No final a gente sabe que os anjos vieram e serviram um grande banquete a ele. E conforme a gente vai lendo em todos os evangelhos, a gente viu que Jesus conseguiu cumprir o propósito que ele foi destinado para cumprir. Abra lá em Gênesis. Gênesis. Capítulo 3. Volta um pouquinho, Gênesis 1, 27. Diz assim: assim Deus criou o homem em sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea ele o criou. Agora vai lá em 3. Verso 1 diz assim: ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comereis de toda árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: nós podemos comer de todo o fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então os vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos seus olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Lá no início, o Senhor, quando foi criar o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E ali no 1:27 diz que ele criou o homem à sua imagem o criou. Sim ou não? Sim. No verso 3, quando a serpente vai tentar Eva, a serpente diz algumas coisas específicas. E vós serei como deuses. Se Eva e Adão tinham sido feitos à imagem e semelhança de Deus, por que ela ainda teria que desejar ser como deuses? E antes de ela comer, a palavra diz que a árvore era boa e desejosa para ser sábio. Será se Adão não foi sábio o suficiente para dar nome aos animais? A gente vê o Cláudio Duarte brincando. Não tem como hoje você olhar para uma galinha e achar que ela tem cara de cavalo, ela tem cara de galinha. O cara que deu nome para os animais era sábio demais. Porque cada animal tem cara do que o seu nome diz. O Senhor criou o homem e mandou o homem fazer todas as tarefas. O homem era sábio porque Deus criou a sua imagem e semelhança. E quando a serpente vai tentar Eva, falou assim: você vai ser como deuses. E Eva, desejando ser sábia. Sabe o que isso significa? Eva não sabia da sua identidade. Ela não sabia do seu pai. Porque se ela soubesse, ela sabia que as características hereditárias de um pai para o filho estava com ela, então ela seria sábia. Ela já seria uma filha de Deus e não precisaria ser como deuses. Então Eva peca no jardim, no paraíso, e Jesus, por certeza da sua identidade, vence no deserto.
quando temos convicção de quem somos, de quem é o nosso Pai, independente do ambiente que nós estamos, nós vencemos, nós triunfamos em Cristo, que é a nossa identidade. Amém? Jesus conseguiu cumprir o propósito. Adão e Eva acabou com o negócio. O homem foi criado para ser eterno já. Para ser eterno já. Não tinha limite. E Adão e Eva acabaram com isso. Por não saberem quem eram. Mas graças a Deus, o nosso bom Pai, que aonde abundou a falta de identidade de Adão e Eva e gerou o pecado, superabundou a convicção de sua identidade em Jesus Cristo, aonde abundou e superabundou a graça de Deus para nós hoje. E hoje, ao invés de Jesus ser o unigênito Filho do Pai, Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ele pegou essa convicção de identidade e falou assim: agora tu também é filho, agora tu também é filha, tu também é filha, e todos nós somos filhos de um mesmo Pai. E hoje nós temos acesso ao Pai só por causa de Cristo. A nossa identidade está em Cristo, está em Cristo, está em Cristo, e nós somos filhos de Deus. Amém? Amém? Hoje nós vemos os coaches, é tudo motivacional, é tudo para massagear o nosso ego. A verdade é que sem Cristo nós não temos identidade. Mas com Cristo nós sabemos quem somos. Então nós não precisamos que alguém massageie o nosso ego. Nós não precisamos que alguém fique levantando a nossa estima. O próprio Pai se encarrega todos os dias para fazer isso. Amém? 1 João. Estamos iniciando a mensagem agora. O Gui não me falou quanto tempo. Não, estou brincando, gente. Finalizando já. Era a introdução, é isso aí. 1 João, capítulo 4. Eu vou ler apenas alguns versos, para que você não saia daqui com dúvida sobre a sua paternidade. Porque um filho órfão só comete desgraça. Um filho órfão, ele causa muita tragédia. Amém? 1 João capítulo 4, verso 7 diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto foi manifestado o amor de Deus para conosco. Por essa causa Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver através dele. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados. Amém? Uma das características que evidencia que você é filho de Deus é o amor. Esse amor é uma característica dada de pai para filho. Quando você tiver dúvida, não é para ter, mas se tiver da sua paternidade, coloca em questão o amor pelo próximo. É fácil, não é fácil? Não é fácil alguém te ofender dentro de casa. Não é fácil alguém te dizer alguma coisa no teu serviço, te colocando lá para baixo. Mas você deve amar.
Porque Deus assim fez conosco. Ele nos amou. Sem nós amarmos Ele primeiro, Ele nos amou. Amém? Aí em João mesmo, 5:1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama aquele que o gerou, também ama o que dele foi gerado. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Verso 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Verso 11, e este é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Identidade. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Zumbi, Walking Dead. Verso 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é gerado por Deus guarda-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. 20, e sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu um entendimento, que podemos conhecer aquele que é verdadeiro, e nós estamos naquele que é verdadeiro, ou seja, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Amém? Vamos colocar aí que tem duas promessas para quem é filho de Deus. Vence o mundo e o maligno não lhe toca. É bom ou não é bom? Precisa de algum incentivo maior do que esse? Vence o mundo e o maligno não lhe toca. Aí parece aquele cara, vem tranquilo, vem tranquilo. Né? O maligno não lhe toca. Porque o que está em você é maior que o que está no mundo. E se Deus, que é meu Pai, é por nós, quem será contra nós? Identidade. Para finalizar, o verso 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Deixa eu te dizer uma coisa, o que é um ídolo hoje? É o Cristiano Ronaldo, é o Messi, é aquela grupo lá, Rebeldes, Chiquititas, não sei. Um ídolo hoje é tudo aquilo que toma conta do nosso tempo. Celular, redes sociais, novela, filme, série. Isso se torna um ídolo para nós, nos dias de hoje. Nós devotamos todo o nosso tempo a isso. Passamos horas, parece até que o dia tem menos do que 24 horas quando estamos viajando nesses ídolos. E sabe o que ele quis dizer aqui? Filhinhos, olha o pai te dizendo, guardai-vos dos ídolos. É porque quando o diabo não conseguir te fazer pecar, por causa que tu sabe quem tu é, ele vai tentar te distrair. Porque ele te rouba do propósito. Mesmo você sendo filho, ele consegue te roubar com a distração. Logo João vai falar de propósito. Então mesmo sendo filho, a gente não completa a missão. Amém? Você é filho, você tem identidade em Cristo, mas não viaja com os ídolos. Tá certo? Se coloque de pé.